Imagine um mundo onde o som da chuva nunca tinha sido ouvido. Um mundo onde a humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, se afundou tanto na maldade que cada pensamento do seu coração era continuamente mau. Você consegue imaginar a dor no coração do Criador ao ver sua criação se corromper de forma tão profunda? Inscreva-se no canal para não perder as histórias mais profundas da humanidade. A Bíblia nos conta que Deus olhou para a terra e viu uma violência e uma depravação que enchiam cada canto. A tristeza divina foi tão imensa que ele se arrependeu de ter criado o homem. Pense nisso por um instante. O arrependimento de um Deus perfeito. Não era um erro, mas uma dor profunda, como a de um pai que vê seu filho escolher um caminho de autodestruição. Mas, no meio de todo esse caos, havia um homem chamado Noé. Ele não era perfeito, mas seu coração era justo e íntegro. Noé andava com Deus. Em meio a uma geração que virou as costas para o céu, ele mantinha seus olhos fixos no Criador. E por causa desse homem, a história da humanidade não terminaria ali. Deus, em sua justiça e misericórdia, revelou a Noé um plano assustador e sem precedentes. Ele disse: "Vou exterminar da face da terra o homem que criei." As palavras devem ter ecoado na mente de Noé com um peso inimaginável. Mas junto com o juízo veio uma promessa de salvação. "Faça para você uma arca de madeira de cipreste", ordenou Deus. Imagine a cena. Noé recebendo as medidas exatas, os detalhes da construção, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Uma embarcação gigantesca, maior que qualquer coisa já construída. E a razão? Uma chuva que viria sobre a terra. Uma chuva? O que era isso? Ninguém jamais tinha visto chuva. As pessoas devem ter rido dele. O velho Noé enlouqueceu, cochichavam, construindo um barco gigante no meio da terra seca para se proteger de uma tal de chuva que nunca vimos. Por 120 anos, enquanto construía a arca, Noé não apenas martelava madeira e passava piche. Ele pregava, ele avisava, ele implorava para que as pessoas se arrependessem e entrassem na arca da salvação com ele. Mas ninguém ouviu. O som de suas zombarias era mais alto que o som de seus martelos. Eles estavam ocupados demais com suas vidas, casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, vivendo como se o amanhã fosse garantido. Eles não podiam ver a escuridão que se aproximava, pois seus corações já estavam escuros. Então o dia chegou. Deus deu a ordem final. Entre na arca, você e toda a sua família, e não apenas eles. Ares de todos os animais, de todas as aves, de tudo o que rasteja sobre a terra, começaram a vir em direção à arca. Não foi Noé que os caçou. Eles vieram por instinto divino, uma procissão milagrosa marchando em direção ao único lugar seguro em todo o planeta. Macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Uma cena espetacular e aterrorizante que ninguém, exceto a família de Noé, pareceu entender. Quando o último animal entrou, Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé e suas esposas também entraram. E então, algo crucial aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor fechou a porta por fora. Não foi Noé, foi Deus. A porta da graça, que esteve aberta por mais de um século, foi selada. O tempo para a decisão havia acabado. Por 7 dias, eles esperaram dentro da arca, no silêncio e na escuridão. Do lado de fora, a vida continuava, as risadas, a indiferença. Talvez até batessem na arca zombando. "Ei, Noé, quando essa sua chuva vai chegar?" E então, no 7º dia, começou. Não com um pingo, mas com uma fúria. As fontes do grande abismo se romperam. Água jorrou das profundezas da terra com uma violência inimaginável. Simultaneamente, as comportas do céu se abriram. A chuva não caiu, ela desabou. Uma cortina de água tão densa que o dia virou noite. O som deve ter sido ensurdecedor.
o rugido das águas subterrâneas, o trovão incessante da tempestade celestial. Os primeiros gritos de surpresa do lado de fora logo se transformaram em gritos de pânico e depois em gritos de desespero. A água subia rápido, casas eram inundadas em minutos, pessoas corriam para as colinas, depois para as montanhas, mas a água as perseguia implacável. Dentro da arca, a família de Noé e os animais sentiam o chão tremer e a estrutura ranger. A escuridão era total, quebrada apenas por relâmpagos que iluminavam um mundo que desaparecia. Eles estavam à mercê da tempestade, flutuando sobre um oceano de juízo. Sua única segurança era a promessa de Deus e as paredes daquela arca. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não parou. A água subiu tanto que cobriu as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca morreu. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo foi apagado. A terra, que um dia Deus declarou ser muito boa, foi purificada pela água. Uma cirurgia radical para remover um câncer que ameaçava destruir tudo. É uma história de dor, de perda imensa, mas, no centro dela, flutuando sobre as águas da morte, havia uma arca. Um símbolo poderoso de que, mesmo no juízo mais severo, Deus sempre provê um caminho de salvação para aqueles que confiam nele. A arca não era confortável, era um refúgio. E a fé de Noé não o salvou da tempestade, mas o salvou através da tempestade. Após 150 dias, as águas começaram a baixar. Deus se lembrou de Noé. Ele enviou um vento que soprou sobre a terra e, lentamente, os picos das montanhas reapareceram. Noé, depois de meses flutuando num mundo submerso, abriu a janela da arca. Ele soltou um corvo que ia e voltava. Depois, uma pomba, que não encontrou lugar para pousar e retornou. 7 dias depois, ele a soltou novamente. E ela voltou ao entardecer, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-colhida, um sinal. A vida estava brotando de novo. A esperança, depois de tanto tempo, tinha um símbolo tangível. Na semana seguinte, a pomba foi solta e não voltou mais. A terra estava seca. Quando Deus deu a ordem, saia da arca, Noé e sua família pisaram em um mundo novo, limpo, silencioso. A primeira coisa que Noé fez não foi construir uma casa, mas um altar. Ele ofereceu um sacrifício de gratidão a Deus. E Deus, sentindo o aroma agradável, fez uma promessa, uma aliança não apenas com Noé, mas com toda a criação. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, disse Deus. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. E como sinal dessa promessa eterna, ele colocou seu arco nas nuvens, o arco-íris. Toda vez que o vemos, somos lembrados da misericórdia de Deus que triunfa sobre o juízo. Uma promessa de que não importa quão escura seja a tempestade, a luz e a aliança de Deus permanecem. Essa história não é apenas sobre um evento passado. É um eco que ressoa até hoje. Ela nos fala sobre a seriedade do pecado e a santidade de Deus, mas, acima de tudo, sobre sua incrível graça e seu desejo de salvar. Se essa jornada através da tempestade e da salvação tocou o seu coração, se você sentiu o peso do juízo e a leveza da graça, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações, pois assim como Noé entrou na arca para ser salvo, há histórias de fé e redenção esperando por você aqui para fortalecer sua alma para as tempestades da vida. Fique conosco e vamos descobrir juntos as profundezas do amor de Deus.